Então, agora para valer, boa tarde a todos. Boa tarde, Ulício. Boa tarde, Wellington, parceiros aí da Bubble Deck. É um dia muito especial aqui para a gente do Sinduscon, que a gente está agora dando continuidade ao projeto Construindo Laços, que a gente lançou durante a pandemia, mais especificamente na época do aniversário de Brasília, impossibilitado de fazer alguma coisa, algum evento relacionado à data, porque ali estava no auge da pandemia, né? A gente resolveu passar tudo para a área de mídia. E, desde então, é assim que tem acontecido os projetos. Bom, a gente quer, com esse evento aí, dar início a utilizar a nossa mídia, utilizar as redes para ajudar a difundir mais aqui na cidade sistemas construtivos, práticas relacionadas à inovação, que implica em aumento de produtividade, que implica em avanço de tecnologia, para que o profissional que aqui lida tenha mais opções, tenha acesso a mais opções. O Sinduscon DF, graças ao trabalho aí de longa data, tem uma boa rede de seguidores, tem um bom nome relacionado a essa questão da área técnica, e nada mais natural que a gente se juntasse a esses parceiros. A gente agradece demais a vocês por serem os primeiros a aceitarem esse convite, informando que a parceria que a gente faz com vocês não se resume à questão aqui da palestra técnica propriamente dita. A gente divulga também o conteúdo do trabalho de vocês na nossa mídia, no Instagram, no site, para os associados, o Minuto do Sinduscon, enfim, dá uma condição de vocês disponibilizarem a solução para aqueles que tiverem interesse. Então, o projeto começa hoje com vocês, mas a gente está aqui à disposição para outros parceiros que, como vocês, reconheçam a parceria com entidades como uma forma interessante, se não até determinante, para alavancar o produto ou o serviço. Não me estendo, então te cumprimento. Cumprimento também aqui os nossos diretores da área técnica, está aqui o Renato Cortopassi, está aqui o Guilherme Coelho, acho que está aqui o Fernando Crozara também, estou vendo aí, todos parceiros, incentivadores desse projeto, vão ficar aqui conosco. Como eu te disse, eu vou sair por volta das 4h35, pois eu tenho um outro evento. Mas boa sorte a você e tenho certeza que vai ser um grande momento para a gente. Fica à vontade, Lício. Muito obrigado, Dionísio. Quero agradecer a você, ao Sinduscon, a equipe técnica toda, o Renato, ao Coelho, ao Fernando Cossara, a todos do Sinduscon, a Patrícia, todo o staff aí que está nos proporcionando essa oportunidade, né, de, como você disse, estreitar os laços aí com o Sinduscon e a comunidade, tanto local e também hoje a gente podendo atingir também uma comunidade nacional, para a gente poder apresentar um pouco mais aí do sistema Bubble Deck e dizer aí um pouco a respeito do que é essa tecnologia, quais são as propostas desse novo sistema construtivo. Então, eu acho que, como a gente falou um pouco antes, é uma oportunidade muito grande para a empresa também, né? Quer dizer, a gente é uma empresa, como a gente estava discutindo, não é uma novidade, vamos dizer assim, já tem um trabalho que está sendo pavimentado aí desde 2008, que a gente vem trabalhando aí a introdução do sistema aqui no mercado brasileiro. Temos a sede aqui em Brasília, né, por questões aí do próprio destino, por aqui surgiu e aqui a gente vai seguindo com a empresa e agora esse ano a gente conseguiu implantar a primeira fábrica da América Latina.
que a gente está fornecendo para um projeto bem interessante, que tem bastante engenharia, foi um desafio enorme para a gente. Então, a gente está passando por um momento especial, vamos dizer assim, da empresa, que não foi diferente do momento que a gente também vivenciou aí durante todo esse tempo, desde 2008. Por se tratar de uma tecnologia inovadora, uma proposta diferente, uma proposta que traz uma mudança não só na forma de você construir, mas também de você entender um orçamento, uma metodologia. Então, todo esse é um trabalho que foi feito ao longo desses anos, que embora a gente também tenha já utilizado a tecnologia em alguns projetos bastante interessantes, icônicos, que depois de mim aqui, o nosso engenheiro, diretor, arquiteto, responsável, o Leonardo, vai mencionar melhor, mas aqui a minha posição mais para vocês também é de agradecimento para você e para todo o Sinduscom, como também agradecer a presença de todos os participantes que também estão aí, como se diz, colocando o seu tempo para conhecer mais um pouco sobre a nossa tecnologia e a gente falar quais são realmente aí as diferenças e as propostas e que tudo se inicia com um produto novo, como eu disse. A gente vem fazer um trabalho de pavimentação invisível, né, que era a questão de fazer testes, ensaios, embora lá fora a tecnologia Bobodeck é uma tecnologia que iniciou lá nos anos de 1996, na Dinamarca, de origem dinamarquesa, teve o seu primeiro projeto no ano 96 mesmo, na Alemanha. Depois ela conseguiu aí um projeto bem mais interessante, logo em seguida na Holanda, que é o Millennium Tower, que também foi uma obra premiada, colocando então a tecnologia mais ao conhecimento ali do mercado europeu. Então, é um trabalho que vem sendo feito tanto aqui no Brasil como lá fora. Hoje também já está entrando no mercado americano, asiático, no Oriente Médio, e a gente está trazendo essa novidade aqui do Brasil, com uma proposta de inovação, uma proposta sustentável, uma proposta de melhoria no sistema construtivo nacional. É uma proposta que é um processo industrializado, que vocês vão entender melhor, que é um processo que vem trazer aí benefícios, do nosso ponto de vista, para toda a comunidade aí da construção civil do mercado brasileiro, tá? Como eu disse, as minhas palavras são mais para poder agradecer e dar um norte a respeito do que é a empresa, dizer que estamos aqui também à disposição de todos os participantes, dos amigos do Sinduscom, para poder recebê-los aqui, uma visita na fábrica, tanto aqui de Brasília como todos os demais que estão assistindo a essa live, e demonstrar cada vez mais e continuar esse nosso trabalho de passo a passo, que como nós falamos um pouco antes de iniciar a live, quer dizer, não é um trabalho de longo tempo, mas que eu não acredito que é um trabalho demorado. Eu acredito sim que é um trabalho natural, que os resultados vêm no tempo natural que precisa ser percorrido, ou seja, nada acontece aí antes do devido tempo realmente de amadurecimento do que uma nova tecnologia e do que um novo produto para poder ingressar no mercado nacional, ok? Quero agradecer mais uma vez e vou passar a palavra para o engenheiro Leonardo Bernardi, que é o nosso responsável técnico aqui da tecnologia e desenvolvimento também das nossas fábricas aqui, das obras, e ele vai explicar melhor aí para vocês a respeito do que é o sistema Bobodeck e as vantagens e benefícios que podem ser atingidos. Ok? Muito obrigado para vocês, estamos aqui à disposição. Obrigado, Lício. E essa visita à sua fábrica a gente vai organizar. O pessoal da Comat e da Dimat já vai organizar esse trabalho, vai ser muito bom. Então, agora a gente chama o Leonardo Bernardi, que ele vai fazer a palestra técnica propriamente dita. Estamos exatamente no horário, e após a palestra dele, a gente vai abrir para debate, aí alguns dos meninos vão participar, vão coordenar isso aí. Fique à vontade, Leonardo. Obrigado, Lício, novamente. Bom, boa tarde a todos. Me apresentando, me chamo Leonardo Bernardi, sou engenheiro aqui da Bobodeck.
vou fazer uma apresentação aí do que é a tecnologia, como podemos aplicar. Reforço o agradecimento aí do Lício pela oportunidade e vamos começar um pouco a explicar o que é a tecnologia, o que é o sistema construtivo Bobodeck, né? Nada mais é que um sistema de lajes com a incorporação de esferas plásticas em locais que podem ser retirados esse concreto sem qualquer prejuízo estrutural, ou seja, na sua zona neutra. Vem de origem dinamarquesa, como já foi comentado com o Lício, pelo Lício. Isso foi criado só com uma historiazinha, um pouco só mais para contar um pouco de história. Isso foi criado na Dinamarca devido a um lançamento do governo em buscar que alguém criasse uma alternativa para os sistemas convencionais que muitos anos estavam sendo aplicados, que tivesse caráter industrial e de sustentabilidade. E aí foi que surgiu a tecnologia. Então, o que seria a tecnologia? Ela tem basicamente seu comportamento estrutural como uma laje plana, ela é calculada como uma laje plana, está normatizada na Europa, então você tem dentro das normas europeias os sistemas de cálculo, e aqui no Brasil a gente utiliza dentro da norma brasileira com algumas recomendações, alguns coeficientes, reduções de coeficientes encontrados nos ensaios lá fora para poder se calcular. Então, basicamente, o cálculo é igual a uma laje plana maciça, com alguns coeficientes. Nada mais do que você tem uma redução de peso, você tem uma redução de flexão e uma redução de cortante. Tá? Então, basicamente, isso já foi comprovado em testes lá fora. Pensando em desempenho, como que ela se comporta? Quando você avalia a tecnologia perante 3 itens básicos que a gente vai falar aqui, que é o desempenho acústico térmico, a prova de carga, ou seja, a questões de deformação e um pouco também de incêndio. Desses 3 itens que eu vou comentar, 2 foram feitos no Brasil, tá? Esse primeiro não temos um teste, mas estamos providenciando e conversando para que isso seja feito. Mas temos testes feitos lá fora, na Europa, que mostram que a gente se encaixa dentro da norma de desempenho do Brasil. Um outro teste importante que foi feito, onde se fala em incêndio, aplicamos um corpo de prova lá no laboratório de IPT, onde deixamos esse corpo de prova exposto ao incêndio em 120 minutos e se atingiu os resultados satisfatórios quanto à estabilidade, estanquidade e condição de temperatura. Ou seja, numa temperatura de 120 minutos, numa temperatura média de dentro do forno, chegou em 1.103 graus, a temperatura no aço, na armadura inferior, ficou em 545. E na face superior, onde não está exposto às chamas, 67 graus. Então, você pode perceber que tem essas esferas, esse elemento dentro da laje proporcionou um bloqueio na condução térmica desse incêndio e manteve ela instável. Okay? Um outro item importante com relação, que foi feito no Brasil, com relação à prova de carga. A gente fez aqui na primeira obra de porte, que foi a obra do CADF, o Centro Administrativo Federal aqui em Brasília, onde a gente montou piscinas para fazer um carregamento, onde aplicou 10% da norma em cima do que foi determinado em projeto e chegou numa deformação muito menor à esperada. Então, se vocês podem perceber que e aplicamos em 2 lajes diferentes para sentir o comportamento, uma de canto e uma de meio. Então, você pode enxergar que a diferença entre a deformação esperada e a encontrada foi bem grande, foi bem satisfatória. Isso foi uns números interessantes encontrados para a tecnologia. E só veio a reforçar um pouco aqueles índices,
os números que a gente entra dentro dos cálculos, né? Aplicando-se dentro da norma, aplicando a metodologia de cálculo de uma laje maciça. Aqui um pouco a especificação. Então, um pouco aí como se comporta, como surgiu. Agora a gente pode falar um pouquinho mais do que temos de tecnologia, do que temos da tecnologia, do que pode ser aplicado. Então, nesse slide vocês podem entender um pouco mais quais são os tipos de laje. Nós temos 5 tipos: BD23, 285, 340, 395 e 50. Nada mais é do que a espessura final da laje, podendo ter ser ajustável um pouquinho a mais para que ela tenha um comportamento melhor determinado para seu determinado vão ou para o seu determinado sobrecarga, o seu carregamento. Tá? Então, para se ter uma ideia, uma laje de espessura 23, uma BD23, uma espessura final 23, o diâmetro da esfera é 18, eu consigo vãos de 6 a 9 metros, ok? Com balanços, com comprimentos de balanços de aproximadamente 2,5. Qual é o consumo dessa laje? Ela vai consumir, o consumo dela em concreto é 0,15. Então, voltando, quando a gente faz um comparativo dentro do seu comportamento estrutural, que ela trabalha como uma laje maciça. Ela tem uma altura de 23 com um consumo de 15. Então, ela consome o mesmo que uma laje maciça de 15. Eu ganhei altura, ganhei inércia, ganhei comprimento de vão. Então, eu ganho aplicabilidade, eu ganho... esses são os ganhos dentro do sistema, do cálculo. Tem os outros ganhos que nós vamos pensar naquilo que eu comentei, que o inventor buscava a industrialização e sustentabilidade. Então, é mais ou menos para vocês entenderem como funciona, qual é a espessura, qual é o consumo e um comparativo com a laje maciça, que é o que ela dentro do seu comportamento. Okay? Como eu posso usar? Como que é essa outra pergunta, né? Que é ser feita. Mas como eu posso usar a tecnologia? Como eu posso aplicar isso na minha obra? Eu posso utilizar em 2 alternativas. Primeira alternativa a gente chama-se de módulo. Nada mais do que a tela inferior, tela superior, treliças e esferas. Essa aí é para vocês entenderem um pouco mais. Mas como que essa bolinha não vai ficar presa? Como é que essa bolinha não vai voar? Isso e aquilo. Foi um pouco... Aí entra na questão da invenção, onde ele incorporou esses elementos esféricos entre telas uniformemente espaçadas que garantam a sua posição correta e fixadas em treliças metálicas. Isso a gente denomina como módulo. Então, você já poderia utilizar essa alternativa, porém, você tem uma redução do seu índice de industrialização e uma redução dos ganhos que a gente tem quando se utiliza a peça pré-moldada, que é a próxima alternativa, que seriam pré-lajes. Então, nesse caso, primeiro caso, o módulo, eu faço até a forma de assoalho como uma laje maciça convencional e, a partir daí, a tecnologia entra em ação. No caso da segunda alternativa, que seriam as pré-lajes, eu industrializo, eu aplico esse módulo numa camada de 6 centímetros de concreto, fazendo uma pré-laje, uma peça pré-moldada, ou seja, estou eliminando a forma de assoalho que eu comentei anteriormente, e eu consigo uma redução de escoramento, eu consigo um espaçamento. Quem vai me determinar esse espaçamento do escoramento é basicamente a quantidade de treliças, esses elementos que utilizam para fixar uma tela e outra e também para movimentar essas peças. Então, basicamente, esses dois são os 2 elementos, das 2 alternativas de uso. Mas quando eu uso um, quando eu uso o outro? Aí vai variar de acordo com a sua obra. No caso, quando você tem, por exemplo, uma obra com dificuldade de acesso com equipamentos pesados, que eu consiga movimentar esse elemento pré-moldado, eu posso aplicar o módulo e movimentar manualmente. Ou não, dá para aplicar, eu preciso de velocidade, eu tenho gruas, eu tenho guindaste, aí eu vou para outra alternativa que vai me ganhar tempo, prazo e economia maior.
Okay? Vamos te explicar agora como eu faço, como que é o passo a passo disso, qual que é a metodologia construtiva da Bubble Deck, né? Então, primeiramente, seja o painel ou seja o módulo, se eu venho com o módulo, a fábrica aqui onde nós estamos, a sede da Bubble Deck, vai fabricar esse pré-moldado e vai encaminhar para você a obra. A obra faz o quê? Ela prepara para receber os painéis Bubble Deck, montando o escoramento na posição de projeto, com seus espaçamentos de acordo, e venho posiciono um painel ao lado do outro. Venho posicionando, montando, basicamente como vocês estão vendo aí nas fotos. Feito isso, eu faço uma armadura complementar, ou seja, uma armadura de ligação, uma costura dos painéis. Vamos dizer assim, faço uma ligação dos painéis, faço a montagem do seu capitel, porque essa é uma armadura muito importante, por ser uma armadura, uma laje plana, sem vigas, faltou isso eu falar lá no início, no conceito, como ela é uma laje plana, sem vigas, eu preciso ter uma atenção maior dentro desse capitel. Então, tem essa armação, que basicamente são barras retas posicionadas, fixadas, fechamento lateral de forma e a concretagem. Qual a diferença aqui, um pouco, só lembrando um pouco do módulo? Aqui, no caso do painel, eu tenho apenas forma. Qual é a forma que eu tenho? Forma lateral, apenas do lateral da borda. No caso do módulo, eu tenho que fazer a forma de assoalho. Feita essa concretagem, concreto normal, concreto usual, bombeável, né? Claro, para poder você conseguir altura, está feita a sua laje, próximo ao pavimento. E assim segue o ciclo. Uma ideia de cronograma e de velocidade, aqui no CADF se conseguia lajes de 1.000 metros quadrados a cada 6 dias. Então, cada 6 dias se concretava uma laje, se subia um pavimento. Tá? Foi o que se conseguiu aqui. Aí o produto final, o que a gente pode mostrar é isso. Fica uma laje com uma aparência de uma peça pré-moldada, que é feita em formas metálicas. Você tem essa união, você pode observar a ligação dos painéis, isso é marcado, isso não fica uma marcação, mas uma marcação bem desenhada. Se você pôr fogo, você esconde, se você pintar, fica como aquela de cima. Por ser uma forma metálica, você já ganha uma aparência muito, muito grande. Por exemplo, na foto da esquerda, que é do CADF, e da direita também, que é o Galeão, praticamente eles só pintaram, não fizeram mais nada, não fizeram nenhum tratamento. A peça já vai praticamente pronta. Okay? Quais foram as vantagens? Quais são as vantagens que a gente consegue identificar dentro do sistema e que foi identificado pelos nossos clientes, principalmente assim, temos até documentos que podem ser disponibilizados que o pessoal do CADF encontrou. Quais foram os índices? Então, por ser um processo industrializado, você tem uma redução de tempo, você consegue reduzir o ciclo de execução de lajes. Por você conseguir calcular esse espaçamento das escoras em função da inclusão das treliças, você tem uma redução de escoramento. No caso aqui, gira em torno de 67%. Okay? Por exemplo, tem uma ideia, no Galeão, inicialmente, no projeto inicial do Galeão, a gente tinha um espaçamento de 2 metros entre escoras. O cliente falou, não, eu quero aumentar isso para poder ter movimentação de equipamento, movimentação de material. Quanto você quer? Quero 2,5. Tá bom. Então, para ter 2,5, vamos introduzir mais 2 treliças, que aí você consegue esse espaçamento. Beleza, fez as contas, viabilizou financeiramente, então conseguiu fazer isso. Acrescentou mais 2 treliças e se aumentou mais 50 centímetros entre escoras e conseguiu esse espaçamento todo de mobilidade de obra. Okay? Forma de redução, 95%.
Quando se a gente utiliza o painel pré-moldado, a gente elimina o assoalho, consequentemente tem uma redução grande de formas, né? Então, essa é a grande redução no caso do pré-moldado. No caso do módulo, nós não vamos ter essa redução de forma. Quando se comparado com uma laje plana convencional, maciça, vai ter a mesmo número de metro quadrado. O lançamento em loco, temos uma redução, por quê? Porque toda peça pré-moldada, bubble deck, seja BD 23, seja BD 45, em todos os tipos de laje, a gente tem sempre 6 centímetros de concreto. Não importa o tamanho da laje, é sempre 6 que vem. Então, em média, a gente consegue aí na faixa de uma redução de concreto em obra, lançando só 69%, 70%. Então, praticamente, em média, 30% vai sendo lançado aqui na fábrica. Tá? E a armadura, a mesma coisa. Como essa peça, eu necessito da tela inferior e necessito da tela superior para fixar as esferas, grande parte da armadura final da laje sai daqui da fábrica. Então, em torno de 75% vai com a armadura pronta, fechada. Que são os 25%? Armadura de ligação, as barras de ligação, ou seja, basicamente um transpasse das telas, mais a armadura de capitel. E uma armadura de borda, alguma coisa que precise. Em particular, se tiver um shaft, aí eu tenho um reforço de borda ou algo assim, tá? Basicamente, seria essa armadura que vai para lá. Benefícios. Ausência de vigas, né? Como o sistema, como eu falei, então você tem total ausência de vigas, facilita muito a passagem de instalações. Vendo essa foto, é uma foto do Galeão. Você não precisa fazer aqueles desvios em vigas ou furação de viga para passar tubulação de incêndio, de elétrico e tudo mais. Você consegue uma laje lisa, uma laje plana, correto com tudo. Isolamento térmico acústico, como foi mostrado lá, você consegue esse desempenho pelas esferas, facilidade e flexibilidade na execução de furos. Por ser uma laje, novamente, como ela se comporta como uma laje maciça convencional, ela se trabalha em 2 direções. Por ela ter as 2 direções, a gente pode fazer a furação. É possibilidade de fazer furação na laje posteriormente. Só temos umas questões, particularidades, como da outra laje, que nos capitéis, onde eu tenho toda a concentração dos esforços para caminhamento, eu preciso ter uma prévia, eu preciso prever um pouco antes no projeto para deixar essas esperas, mas nada comprometedor, nada disso. Então, é possível você, preciso passar uma tubulação de água por aqui, pode se furar e tranquilamente, sem problema nenhum. Redução de custo e tempo por menor retrabalho, isso é a questão. E no caso aí do Galeão, que acho que isso ficou claro para a gente, que é um melhor aproveitamento de iluminação natural, e o Galeão teve uma particularidade, que era uma obra, que é o edifício garagem do Terminal 2, já existiam umas lajes em steel deck, e precisavam se ampliar, construir mais 4 lajes. Se mantivesse o sistema estrutural existente, não estava viabilizando economicamente. E aí acabou a bubble deck viabilizando, e por ser plano, conseguiu melhorar a iluminação natural, a luminosidade, manteve-se o pé direito, e por não ter a viga, então teve essa questão da luminosidade, que pode ver pela foto aí, que está bem claro, sem iluminação artificial. Lá, pensando em sustentabilidade, no que o dinamarquês focou um pouco lá dentro da sua criação, acrescentamos muito a questão do uso de plástico reciclado nas esferas. Então, as esferas, desde que você tenha demanda suficiente na sua região, 100% das esferas podem ser recicladas, sem problema algum. E dentro do resto do processo, seja eliminação de forma, diminuição de concreto, aço e tudo mais, você tem uma redução dentro da cadeia produtiva. Com isso, você consegue pontos importantes para conseguir
Leonardo, o seu áudio caiu. Alô? Voltou? Até onde? Voltou. Foi uma coisinha só, pode continuar. Bom, então tá. Então, assim, só voltando, existem esses redutores de emissões e de problemas ambientais são favoráveis e são pontos positivos para se conquista de alguns processos, alguns certificados como o LEED, como o ACA. Okay? Então, esses números basicamente servem de referência para 10 mil metros quadrados de uma ABD 28, você consegue atingir esses números de economia. A consolidação da tecnologia, vocês podem enxergar aí dentro do mapa, onde ela já está, onde ela tem atuação, e que nós já estamos chegando aí, tem mais de 5 mil metros quadrados construídos no mundo. Hoje, no Brasil, já estão passando dos 300 mil, tá? De óculos. Um pouco mais de 300 mil aí só no Brasil. Então, essa é uma ideia um pouco da atuação nossa, da tecnologia dentro do mundo, ok? Vou passar um pouco agora das obras destaques no Brasil e no mundo, para vocês conhecerem um pouco melhor. Essa foi a segunda obra em Brasília, que fica ali na L2, é o atual Hospital Sírio-Libanês, foi todo concebido na BD 28. Essa é aquela particularidade. Qual alternativa usar? Qual foi a alternativa usada aqui? Foi os módulos. Por quê? Por ser um prédio comprido e baixo, não justificava o uso de grua, não viabilizava o uso das gruas, e aí acabou que se aplicando em módulo e movimentando, fabricando no canteiro e movimentando manualmente sobre as formas de assoalho. Interessante aí que vocês podem ver na foto, foi retirado esferas e inseridos tubos de PVC, fazendo uma ligação de shafts. Foi um pedido do cliente, que eles queriam que os shafts fossem interligados, tá? Então, essa foi a segunda obra, e foram aproximadamente 40 mil metros quadrados. Essa seria a obra do Galeão, que foi prêmio de destaque de engenharia estrutural em 2016, foi a obra que eu comentei, foi ali no Terminal 2, foi uma obra com aproximadamente 50 mil metros quadrados, foram fabricados os painéis pré-moldados num parceiro nosso em Maricá, transportados para o aeroporto, estocados ao lado e montados, e construído a obra e montados os painéis com o estacionamento em uso. Então, foi um desafio, porque não podia parar o uso do estacionamento das lajes existentes e tínhamos que construir 4 lajes acima. Foi bem interessante isso aqui. Vamos dizer, foi a terceira obra da Bobodeck. Essa foi a primeira obra, sem considerar a laje experimental que foi feita para que identificasse os seus índices e aplicasse nessa obra aqui de Brasília. Foram 160 mil metros quadrados, produzidas todas dentro do canteiro, lá no fundo, criada uma fábrica temporária, alternativa apenas para a obra. Foram lajes, foram BD 28 utilizadas e BD 45. O BD 45, nessa foto, nesse prédio circular, que é o Centro de Convenções, e na Governadoria, onde se atingiu, com esse tipo de laje, um vão de 22 metros sem proteção, apenas armada. Ela conseguiu vencer esse vão, tá? Essa foi a primeira obra e mais emblemática, acho, para a história da Bobodeck. Isso já é a torre mais alta da Itália. Então, são 200, se eu não me engano, 215 metros de altura. Se não me engano, se esse é um número, mas é nessa faixa. Ela é uma Bobodeck 40 protendida, foi utilizada proteção. Você vê que a altura dela aí mostra bem na foto. Foi uma obra, se eu não me engano, foi a primeira obra da Itália até. Já começou bem, né? Essa foi uma obra também da Bobodeck em Pinhais. Foi fabricados os painéis pré-moldados em um parceiro lá de Curitiba. E é uma escola, a escola adventista.
Foram quarta ou quinta obra da Bobodec. Essa já é uma obra destaque, é uma obra em Amsterdã. Holanda é um país que tem muitas construções Bobodec, é uma aplicabilidade muito boa. Então, assim, você vê pela arquitetura, pela geometria, você percebe que foi bem interessante. Essa primeira obra é uma obra residencial e primeira obra em São Paulo. É uma residência nos Jardins, uma arquitetura minimalística, toda complicada, e que a gente teve que usar 3 tipos de laje Bobodec, 23, 28 e 39, para se manter no máximo a arquitetura, para não ter que mexer no mínimo na arquitetura da casa. É uma casa bem interessante, tá? Está na fase de acabamento. Iniciou em dezembro, janeiro desse ano, e agora já está na fase de acabamento. Foi toda feita em módulo também, porque também não tinha como fazer acesso com equipamentos grandes e acabamos utilizando a alternativa módulo. Você percebe a forma de assoalho e o posicionamento dos módulos. Essa é uma obra nos Estados Unidos, um país importante que a Bobodec considera de atuações. Uma escola, então é uma formadora, se eu não me engano, até uma escola que tem um curso de engenharia, então importante também a arquitetura. Você pode ver que são obras com arquiteturas interessantes e diferenciadas. Hoje estamos em execução na nova Catedral de Brasília, onde o cliente está montando essa igreja ali no Pistão Sul de Taguatinga. São 27 mil metros quadrados. Hoje estamos atingindo 19 mil e alguma coisa, 19.200 metros quadrados, e já foi entregue na faixa aí dos 17. Tá? Então, são painéis grandes, painéis média 12 metros de comprimento, variáveis por ela ser curva. O estacionamento foi muito interessante, porque ele é formato helicoidal, então eu acho que foi a primeira peça a fabricar, não sei se no mundo, mas pelo menos no Brasil, com certeza, com um empeno, uma torção, para que na hora que fosse montada conseguisse fazer toda a inclinação e fazendo esse formato helicoidal em todo o subsolo. Então, vamos dizer, o carro vai estacionar um pouco inclinado, porque e você não tem rampa, né? A laje é a rampa, você sobe e desce por ela. Okay? Está em execução essa obra. Estamos aqui. Quando o Ulisses convidou vocês para fazer a visita, se vierem aí, vão conseguir enxergar e vão conseguir presenciar a fabricação dessas peças. Isso é uma outra obra interessante na Islândia. É um país já que também pequeno, mas está em atuação da Bobodec. Outro obra importante da Holanda. Esse edifício tem um fato interessante, que ele teve um sinistro de incêndio e não houve nenhum dano estrutural, e ele está lá intacto até hoje. Essa é o World Trade Center também na Holanda, uma outra obra com uma área grandiosa e grande importância dentro do país. Essa também é na Holanda, percebe que tem muita obra lá, né? E aqui é a fábrica, né? Aqui é a nossa fábrica, um pouco só mais para vocês verem. Espero que vocês venham para poder ver de perto, entender um pouco melhor, conhecer e aplicar em suas obras, né? É o que a gente busca, ampliar esse mercado, atuar aqui em Brasília e, se precisar, e na região de todo o Brasil. Nós temos um pouco aí, o Ulisses talvez não comentou, mas tem um pouco de atuação em mercado nacional, seja capacitando parceiros para produzir esse pré-moldado, porque não dá para mandar daqui, não dá para ficar montando fábricas de pré-moldado no país todo, mas dando toda a assistência técnica, desde projeto até a sua execução. Tá? Então, aguardo vocês, está aberta a fábrica,
Espero ter esclarecido, ter exposto a tecnologia, ter sido aqui o máximo para que vocês tenham entendido, o mais claro possível vocês tenham entendido. E agora vamos ficar abertos às perguntas e respostas. Estamos aqui para poder responder qualquer questionamento que tenha aí para vocês. Passo a bola aí para o pessoal do Sinduscom para poder fazer esse trâmite. Parabéns aí. Obrigado. Parabéns aí ao Leonardo pela palestra. Parabéns pelo Ulício também pela iniciativa aí, pela coragem. Nós estamos precisando de pessoas, de empreendedor que queira racionalizar o método construtivo brasileiro. Isso nós temos carência e o Sinduscom fica muito feliz, muito contente de passar essas novas tecnologias que venham a facilitar o nosso processo construtivo. Parabéns aí, viu, Ulisses, pela tua iniciativa. Imagina, Renato, acho que isso é uma luta de todos nós, uma busca de toda a comunidade. A gente só faz parte aí de um grupo de pessoas que se entusiasmam, né? Que é o nosso caso aqui. A gente conheceu a tecnologia quando foi apresentada para a gente foi conhecer lá fora, e aí a gente realmente viu que estava sendo muito bem aplicada e reconhecida e aceita, né, nos mercados europeus. Então, aquilo foi nos instigou, né, nos provocou a por que não trazer isso para o Brasil, e foi o que a gente fez, e ainda, como se diz, estamos fazendo e ainda tem muito a ser feito, né? Então, é um paradigma, porque no início, como você sabe um pouco da história, a gente teve que fazer toda uma cadeia produtiva, né? Você tem que criar todo um processo primeiro para poder você vir oferecer um produto, ou seja, as nossas telas tinham espaçamentos especiais, como se poderia produzir isso, de forma a garantisse um fornecimento com demanda maior, o mesmo também em relação às esferas, que era um produto totalmente novo, né? Dentro do mercado da construção civil, você utilizar esferas, entendeu? Então, tudo graças a Deus, de muito trabalho, pessoas, como se diz também, competentes aí ao longo desse tempo todo, e que nos ajudaram bastante aí no desenvolvimento, né, da implantação da tecnologia. Então, como se diz, uma luta aí diária que a gente tem aí uma satisfação de compartilhar com todos, e a gente conseguir fazer aí realmente implantar aí um sistema que possa, como eu falei lá no início, mudar aí um pouco a forma de se construir, um pouco a forma de você executar a sua obra de uma maneira mais simples, né? Mais rápida e também sustentável, né? Isso também é um grande caráter da tecnologia. Ok? Legal. Parabéns aí para vocês. Eu mando um abraço também para o Wellington, que está trabalhando aí com vocês e é nosso amigo aí há muito tempo. Gente, eu sei que tem muita gente fazendo pergunta, eu agradeço a participação de todos aí, né, nessa nossa primeira live do Sinduscom aí, mostrando nossos parceiros aí, fornecedores, e eu vou iniciar com uma pergunta aí para vocês. Por que vocês acham que ainda o pessoal de incorporação não viabilizou ainda o uso da Bubble Deck para prédios convencionais como esses do Noroeste que a gente está construindo aí? Pelo menos no subsolo, o pessoal tem feito conta direitinho, o que vocês acham? Renato, como a gente iniciou, assim, por que tratar de um produto novo? Você tem aí um segmento que já está acostumado com as metodologias. Então, o que a gente pode acreditar até o momento, eu acho que era essa
é essa questão do paradigma, que muitas vezes a gente... E também porque a gente não tinha ainda, vamos dizer assim, uma fábrica implantada aqui para o mercado, principalmente de Brasília, que é o nosso principal mercado, vamos dizer assim, né? A gente tem uma fábrica. Então, a gente fazia, por exemplo, um estudo, apresentava os benefícios, mas você vai ter que fazer isso, vou ter que implantar uma fábrica para poder te entregar esse produto, eu vou ter que fazer no seu canteiro. Então, acho que tudo isso é um processo que tinha que ser vencido, e está sendo, ainda não foi, né? Quer dizer, um passo a passo, mas que hoje a gente já está aí em vias, inclusive, de viabilizar algumas obras, vamos dizer, de caráter mais mercadológico, vamos dizer, como unidades residenciais. Uma boa prova disso que a gente conseguiu fazer foi aplicar o sistema em unidades residenciais, o que para muitos também não seria possível. Porque o pessoal às vezes imagina a Bobodec é um projeto para grandes obras, é um projeto com uma construção maior. A gente sempre fala, não, o sistema Bobodec pode ser aplicado em qualquer tipo de obra, e não interessa o tamanho da obra, mas o que interessa é o tamanho do vão que você está buscando. Ou seja, a gente é uma tecnologia que não vai ser adotada também em todos os projetos onde você vai adotar uma distância de pilares pequena. A partir de 5,5 metros, 6 metros de distanciamento é onde a gente começa a ficar competitivo. Mas, resumindo, para poder responder a sua pergunta de forma mais sucinta, vamos dizer que a gente pode acreditar isso ainda ao tempo necessário que a gente precisava vencer para começar a demonstrar também que o sistema pode ser tranquilamente adotado e em prédios comerciais, residenciais, inclusive aqui em Brasília, no setor noroeste, na nova quadra que vão construir. Isso só depende de fazer um estudo e, do outro lado, entender que a gente está passando por um momento agora também de uma nova ótica em cima de uma forma de você fazer o seu orçamento. Não um orçamento de qual o seu metro quadrado de laje, e sim um orçamento de quanto custou, ao final, a sua estrutura. Tá? Tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo. É possível ter uma ideia de custo por metro quadrado, tanto do módulo quanto da laje pré-moldada? Acho que é o que o Luiz comentou. O preço, o custo, ela é um sistema construtivo, não é uma laje. É diferente de alguns tipos de laje que você calcula muito facilmente, que é apoiado em viga e isso aquilo. Como é uma laje plana, ela faz parte de uma estrutura. Então, o custo seja do módulo, ou seja, da laje, ela vai depender de qual é o seu vão, qual é a sua sobrecarga, como que é o formato da sua laje, se ela tem continuidade ou ela é aporticada, se ela tem, por exemplo, 2 pilares. O comportamento de uma laje plana em 2 pilares é uma coisa. Quando você começa a aumentar vãos, você consegue melhorar o comportamento, por ela ser uma laje plana. Então, é difícil a gente falar, vai custar X, gira em torno de X. É difícil falar isso, por quê? Porque é o trabalho que a gente faz. Quando existe uma demanda de orçamento, quando alguém fala assim, gostaria de estudar Bobodec na minha laje, quanto vai custar? A gente recebe os projetos, faz um estudo, um pré-dimensionamento, determina-se as taxas e aí chega-se no valor. Entendeu? Não tem como a gente falar isso. Entendeu? A gente pode falar o quê? Que clientes passaram de ideias de redução para a gente. Então, por exemplo, no CADF, onde o projeto inicial era concebido num sistema construtivo e foi substituído pela Bobodec, que se conseguiu lá reduções na faixa de 13% da estrutura, que representou 2 ou 3% na obra como um todo. Tá? Eu não lembro o número por metro quadrado, mas esse número não vai valer porque isso faz tempo, está desatualizado. Então, não adianta falar um X reais por metro quadrado hoje, né? Mas a economia que se teve com a tecnologia inicial foi nessa ordem, de 13 dentro da estrutura e de 2 a 3 dentro da obra como um todo. Tá? Então, infelizmente, eu não tenho como falar um valor. Tá? A gente pode falar um valor muito alto, muito baixo, e aí isso pode gerar uma expectativa que não é legal. Então, assim, estamos abertos a receber projetos
para ser feitos os estudos, e aí a pessoa descobre qual é o valor que vai ser para a laje dela. Cada obra tem uma sobrecarga, tem uma particularidade, tem um vão diferente, né? Então, cada obra tem um consumo de aço e concreto distinto da outra. Como você disse aí, você tem só em adição ao que o Leonardo está dizendo, você tem as próprias características, né? Qual é a sua maior necessidade da sua obra? É o prazo? Quer dizer, você também é importante o prazo para você? Você vai trabalhar qual a acessibilidade da sua obra, para a gente saber se vai poder utilizar uma prelagem ou então um modo de armação, porque às vezes o acesso não é possível você entrar com prelagem. Então, é uma série de circunstâncias que precisam ser pontualmente estudadas. Ok. Uma outra questão. Os calculistas da região estão preparados para calcular a laje Bubble Deck? Como é que é isso? É fácil fazer uma adaptação para fazer esse cálculo? Eu sei que a Maria Lúcia, que estava inclusive aí nos ouvindo, já fez o cálculo de laje aqui, né, utilizando a Bubble Deck no empreendimento, mas eu não sei como é que é isso, se é difícil essa adaptação, se eu posso pegar como é que faz? O calculista liga para vocês para ver como é que é feito? Como é que é isso? Então, Renato, a gente, ao longo do tempo, a gente vem tentando aí se moldar, por exemplo, e ajustar as necessidades, principalmente dos projetistas. Então, a gente foi identificando que dimensionar a laje Bubble Deck, como o Leonardo passou aí na apresentação para vocês, é uma coisa bem simples, bem fácil de se aplicar e bem, né, usual. E a questão ficaria mais a dificuldade de um detalhamento da laje, em razão de você não ter ainda softwares bem específicos aí à disponibilidade do mercado. Então, isso, como se diz a vida e a necessidade pelo sapo pular, a gente começou a nos adequar e ajustar aí como poderia ser feito. Então, hoje, como que a gente trabalha dessa forma? A gente sempre recebe um projeto do cliente, sempre através do projetista, a gente dá todos os subsídios para o projetista. Tá? O projetista vai entender, vai calcular, vai se sentir seguro. Quando ele passa essa taxa para a gente faz o dimensionamento. O detalhamento, desculpa, dimensionamento por parte do projetista, corrigido, e o detalhamento fica por conta da Bubble Deck, que é onde a gente identificou que, pelo menos no início, nesse momento agora, era um dos gargalos que a gente tinha em razão da inexperiência, do desconhecimento, né? Desse detalhamento, da ausência de software. Então, como a gente já tem um banco de dados aqui das obras que já foram feitas, então a gente assumiu então esse escopo de dizer para o projetista, olha, vocês calculam, a gente dá o subsídio, vocês se sentem seguros, passam para a gente o dimensionamento e as taxas, e a gente providencia e te entrega todo o detalhamento, que por sua vez também vai ser validado pelo projetista. Tá? Então, hoje a gente entende que isso é um processo que está começando a ser utilizado desde o ano passado, que a gente começou a fazer, e está fluindo bem, e estamos, como se diz, com os bons canais de comunicação com os projetistas, está evoluindo dessa forma. Sabe? Um detalhe, Renato, só mais um pouco complementando, a Maria Lúcia calculou a obra dentro do TQS, então você pode calcular. Por quê? Porque você usa o módulo de software de laje maciça plana. Você só vai entrar com alguns fatores de redução. Tá? Então, você entra com a espessura final, seja BD23, você vai entrar com 23 centímetros. Então, aí o fator de redução seria o peso próprio. Então, você reduz o peso próprio da laje pela redução de concreto que ela vai consumir, perde devido às esferas, ela vai perder 10% de flexão e perde 40% de cortante. Então, os fatores são esses, 0,9 e 0,6. Então, basicamente, é isso que é o que foi determinado, encontrado nos ensaios, né, lá atrás, no desenvolvimento da tecnologia, posicionados isso em normas europeias, e que hoje a gente, no Brasil, não tem uma norma fixa, exclusiva para a Bubble Deck, porém, a gente utiliza a norma brasileira de cálculo de laje maciça e faz só apenas essas reduções de coeficientes. E aí tem um detalhamento específico, que é o que o Ulisses falou.
Ok. Ok, muito bom. Tem mais perguntas aqui, ó. Só um pouquinho. O Alexandre Freitas. Altera dimensões de vãos para juntas de dilatação? É necessário algum tratamento diferenciado com relação ao sistema convencional ou laje nervurada? Não. Juntas de dilatação, você vai pensar como se fosse uma borda livre e não tem nenhuma variação de espessura, nenhuma variação. Não, você só considera dentro do cálculo um comportamentos isolados, mas não é como uma laje normal maciça, plana. Legal. Do Pedro perguntou aqui, uma laje feita com esferas plásticas iria transmitir o som feito por andares superiores entre elas? Como é que é essa repercussão do som aí? Pelo contrário, vai favorecer, né? Porque você vai ter o seu elemento de concreto, o elemento de plástico, o ar vazio, né? Que está preenchido com ar dentro da esfera, você tem o plástico de novo e depois mais uma camada de concreto, dentro de um perfil de espessura da laje. Então, isso favorece, você está quebrando as ondas sonoras no caminhamento delas, né? Então, isso está completamente favoráveis, tanto é que no slide mostra os resultados que foram feitos. No Brasil não temos o ensaio ainda, vamos providenciar, porque eu acho que isso é importante, tanto é que veio uma pergunta sobre esse assunto, mas o que vamos providenciar esse ensaio para mostrar, mas temos na Europa alguns ensaios que mostram isso. Legal. Tem um comentário do Igor aqui, parece que é o Igor da Simetria. Temos um estudo de viabilidade desse aqui na simetria. O entrave maior nas construtoras, ele está comentando sobre aquela minha pergunta inicial, né? Por que ainda não viabilizou a Bubble Deck aqui para as obras convencionais? O entrave maior nas construtoras é conceber desde a arquitetura uma obra para utilizar o Bubble Deck. Adaptar uma arquitetura já pensada com vigas de compatibilização na fachada, por exemplo, não encaixa na solução. Então, é importante esse comentário do Igor aí, né? Que a gente precisa de pensar ela desde a concepção da obra, né? Desde a arquitetura. Se nascer na arquitetura, você consegue tirar mais proveito ainda da tecnologia. O que a gente tem feito até hoje, tanto é que os projetos que a gente viabilizou, a gente substituiu as lajes que já existiam preliminarmente, né? O ideal, como o Leonardo falou, seria você conceber o projeto com a tecnologia. Mas isso também não é, como se diz, totalmente impeditivo para você vir substituir. Tanto é que lá na laje do CDF, que é um exemplo que a gente adotou, lá existia anteriormente um projeto pronto e pago, inclusive pago, né, com um projeto com a laje nervurada. E houve a substituição, quer dizer, não foi pensada nem com o Bubble Deck, houve a substituição para o Bubble Deck e a gente conseguiu aquela redução que o Leonardo falou com vocês aqui, de quase 13% na execução da estrutura. Tá? Então, seria o ideal, mas não é um fator impeditivo também. Para você ter uma ideia, no CDF, Renato, apenas a substituição da laje, que não quiseram mexer no resto dos projetos, vamos dizer, eles poderiam ter um ganho maior na questão da fundação, porque teve uma redução de cargas nas fundações, mas como já estava feito e precisava executar, acabaram falando, já estamos acima, vamos embora, vamos tocar. Oi? Parece que deu uma parada lá. Tem mais pergunta aqui, não sai não. Deve ter caído lá. Pessoal, depois dessa live aqui,
se vocês puderem participar. Está tendo um evento que é sobre o patrimônio, é o grupo de trabalho da preservação do patrimônio histórico. E vocês pegam aí o endereço aí no Sinduscom, o link, que está sendo bem legal também esse GT. Voltamos. Voltaram? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu puxar ela. As especificações do concreto, FCK, módulos, são alteradas? Para como? Para quanto? Vamos lá. O concreto da pré-laje, do painel bubble deck, a gente precisa ter uma particularidade um pouco maior, que é o que faz aqui na fábrica, porque dentro do processo construtivo, no convencional você monta a forma, põe a armadura e joga o concreto, certo? Nosso não. A gente faz a forma, lança o concreto e penetra a armadura, o módulo com as esferas. Tá? Então, para isso, eu preciso ter uma plasticidade alta. Então, para esses 6 centímetros, eu necessito ter uma plasticidade alta. Posso usar um concreto mais fluido, com um slump alto, ou um autodensável, ok? Para a obra, no caso da obra, não. Aí é um concreto convencional aplicado com vibrador. O FCK, quem determina é o calculista. Então, hoje, no caso nosso, dessa obra que nós estamos fazendo, é 30 MPa. Tá. Teve uma pergunta mais anterior, ele estava perguntando se esses 6 centímetros é sempre fixo. Se Sim. pode variar. Sempre é Não. 6. Sempre 6 para todos os tipos de laje, seja da BD 23 a 45, para 5 tipos de laje, sempre 6 centímetros. Se eu precisar de aumentar bastante um vão entre escoramentos aí, não dá para a gente aumentar isso? Você pode trabalhar com a treliça, não precisa um concreto. A treliça ela tem a função de ligação das telas, posicionamento de esfera, içamento e movimentação da peça e manter com que esses 6 centímetros fique todo comprimido. Quem traciona é a treliça. Então, ela faz esse papel. Então, se você precisa aumentar, você aumenta a treliça. Você trabalha apenas com a treliça. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Você aumentando o concreto, só cortando, Renato, você aumentando esse concreto, você vai aumentar o peso da peça. Ele começa, eu acho que não é legal. É preferível trabalhar com treliça. É possível, mas não seria o ideal, vamos dizer. Né? Entendi. Vamos lá. Essa pergunta é boa, do Alexandre Freitas aqui. Na necessidade de embutir instalações na laje, ou elétricas ou hidráulicas, requer algum esforço diferenciado? Não. É a mesma coisa. Um exemplo é aquela foto da BRS, onde a gente retirou esferas e colocou tubos de PVC para que os shafts conversassem. Então, é usual, não há nenhuma particularidade. Pode-se colocar antes, pode-se furar depois, caso o projeto ou tenha uma alteração de projeto, pode-se fazer a furação na laje. Beleza. Se tiver furação muito grande, projeta para isso, né? Faz algum reforço e tal, já vem todo programado. Exatamente. Basicamente, se você tem um shaft grande, você mantém a borda do shaft sem a esfera, cria uma região maciça e faz uma armadura diferenciada. Gente, bem legal. Eu acho que estava programado para acabar às 17, né? Já são 17h08. Eu que gostaria de passar a palavra para vocês, para fazer um encerramento aí. E já não tem mais perguntas. Se o pessoal tiver mais perguntas, poderia encaminhar aí para o Sinduscom encaminharia para vocês. E aí vamos ver se vai ter alguém animado para fazer Bubble Deck. Eu quero participar disso aí, eu quero ver essa obra e tal, porque teve um nascedouro aí no Sinduscom. Não, com certeza, Renato. A gente está acreditando que, eu acho que agora, com a fábrica aqui e as pessoas podendo fazer uma visita e entendendo melhor como é a fabricação,
como é o processo pode ser aplicado, e isso você vai conseguir viabilizar, seja com uma obra maior ou uma obra menor área. Eu acho que a gente tem agora, como diz, um bom momento para começar realmente a utilizar o sistema e não só, vamos dar um ponto de partida aqui em Brasília, como a gente fez, né? Mas como o Leonardo falou, a gente já está com obra hoje em São Paulo, no Rio, no Paraná, né? Então, a gente acredita que o sistema veio sim para trazer benefícios, tá? Mas o resto do trabalho é o trabalho que tinha que ser feito e ainda tem que ser feito, que é aquele trabalho de aculturamento, é aquele trabalho passo a passo mesmo de um novo sistema para você colocar dentro do mercado. Eu acho que isso vem amadurecendo já há algum tempo, o tempo necessário, e agora a gente tem melhores condições para poder demonstrar isso e, com certeza, aplicar o sistema com bastante segurança, tanto aqui em Brasília como nos mercados de fora também. E óbvio que você vai estar sempre convidado aqui a participar de todas as obras, você, a equipe do Sinduscon, que sempre nos apoiaram aí e estão sempre atrás também de novas tecnologias aí que possa trazer aí benefícios reais para a construção. Okay? Legal, muito obrigado aí, Ulisses. Deixa eu dar o meu depoimento. Eu milito muito na área de reforço e recuperação aqui na nossa região, e esse nosso clima seco gera muitas fissuras e a gente acaba ficando com alguns problemas, fissuras de retração principalmente, a gente acaba ficando com alguns problemas de durabilidade. E sempre as peças pré-moldadas, que a gente tem um pouco mais de controle, um pouco mais de cuidado, elas reduzem demais essas fissuras, né? Essas manifestações patológicas que dão problemas de durabilidade. Então, é sempre recomendável que a gente utilize esse processo industrializado, controlado, para se fazer o nosso concreto armado. Então, eu acho que é muito bem-vindo, é um privilégio, eu acho que para a gente da região contar com vocês aqui na nossa região, né? É a única fábrica do Brasil, né, Ulisses? É a primeira fábrica da América Latina. Da América Latina, olha aí que privilégio. E eu aí, poxa, eu fico muito entusiasmado, né, com a fábrica de vocês aqui. Eu gostaria que vocês tivessem muito sucesso para que essa metodologia fosse mais integrada no nosso dia a dia, né, das obras aí. E parabéns aí, gostei muito da palestra, o pessoal participou bastante. E aí, pessoal, fica aí liberado para todos aí. Quem quiser fazer pergunta, manda para o Sinduscon e a gente vai na Dimat programar uma visita lá na Bubble Deck. Ok? Perfeito, ótimo. Obrigado. Muito obrigado a todos novamente, obrigado a você, Renata, a toda a equipe do Sinduscon. E estamos aqui de porta aberta, esperando vocês aqui e os interessados para poder mostrar mais a tecnologia e falar mais aí a respeito, como se diz, dessa tecnologia que literalmente a gente está, como se diz aí, revolucionando mesmo a forma de construir no mercado brasileiro e vamos, como é que fala? Bola para frente, não é? Isso aí. Valeu, gente. Parabéns aí para todos. Muito obrigado a todos que participaram da live aí. Um abração para todo mundo. Muito obrigado, viu, pela Obrigado a participação. você. Valeu, Valeu, gente. Renato. Obrigado. Sucesso para vocês aí, viu? Estou torcendo muito para vocês. Muito obrigado. Nós também estamos aqui aguardando você aqui para uma visita presencial, viu, Renato? Vai tomar um café com a gente. Tá bom, um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Vamos sair. Live, sair. Live.